Olá, meu irmão, minha irmã. Que Deus esteja sempre com você e você com Ele. Com essa adesão a Jesus Cristo, procurando sempre conhecê-lo cada vez melhor, certamente nós todos somos redimidos, porque estando com Jesus, estamos com Deus. Muito bem, hoje nesse encontro nós vamos continuar ou dar início praticamente a esse segundo artigo da nossa profissão de fé. Nossa fé em Jesus Cristo que se encarnou e veio morar entre nós. A gente costuma dizer o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas a gente também pode pensar muito bem no sentido de que ele continua habitando entre nós. E isso é muito bom, muito maravilhoso. Quanto a esse mistério da encarnação, é difícil um pouco estudar isso, porque mistério é mistério. O mistério, ele praticamente se caracteriza por ser um acontecimento inexplicável para nós, porque devido à nossa pequena capacidade intelectual, muito limitada, como é que nós vamos entender os mistérios de Deus? O mistério de encarnação é inexplicável. Nós não podemos nunca descobrir como é que Deus se encarna e nasce de uma virgem. Mas a gente precisa ter algumas ideias a esse respeito, pelo menos algumas ideias, com base no conhecimento, embora limitado, que a gente tem. De modo que hoje, nesse encontro, nós vamos usar uma linguagem mais didática ou mais pedagógica, de forma que a gente possa imaginar como teria sido essa encarnação do Verbo para que ele seja um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. Mas não estranhe, porque essa linguagem, se nós vamos falar aqui hoje dos cromossomos humano-divinos de Jesus, como é o título dessa nossa videoaula, eu só peço que você não estranhe a gente conversar assim, porque, como eu disse, é apenas um jeito, uma forma didático-pedagógica de a gente conversar a respeito de Jesus ser um verdadeiro homem e um verdadeiro Deus. Mas o mistério continua. Então, para que a gente tenha essas primeiras noções, a gente precisaria recorrer a uns conhecimentos de biologia. É uma linguagem, repito, didático-pedagógica. Eu não sou muito especialista em biologia, mas o que a gente aprendeu naquele ensino médio, pelo menos, é que nós somos formados por cromossomos. Todas as nossas células no nosso organismo são feitas de cromossomos e o DNA, tão falado hoje em dia, o DNA, que é uma descoberta muito recente nas ciências. Então, a gente pergunta, né, a ciência pergunta e responde quantos cromossomos tem um DNA. O DNA é um ácido chamado desoxirribonucleico. É uma sigla em inglês, mas todos nós somos constituídos assim. E hoje, quanto benefício nós temos pelo reconhecimento de DNA no nosso organismo, em que nós temos todas as características da nossa família, tanto paterna quanto materna. E a ciência já diz, hoje em dia, que nós temos no nosso DNA, vindo pelas nossas ascendências paterna-maternas, até uma história de mais de 50 mil anos, às vezes até 100 mil anos. Ou seja, todos os elementos da raça humana presente na face da Terra estão presentes no nosso organismo. E isso se passa de geração em geração.
Então tem essa resposta que a gente encontra aí, né, no Google. Cromossomos são células que contêm os genes de uma pessoa. Os genes estão dentro dos cromossomos, os quais se encontram principalmente no núcleo da célula. Um cromossomo tem de centenas a milhares de células. Nós somos constituídos por bilhões de células. A ciência nos diz que toda a estrutura do DNA, que é enorme, com todas as células de um organismo humano, se fossem colocados sequencialmente, olha que daria a circunferência do Sol, que é uma estrela pequena, mas tem 4 milhões e 500 mil quilômetros de circunferência. Cada célula humana contém 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Ora, para que um ser humano normal possa ser denominado um ser humano verdadeiro, ele tem 46 cromossomos. A gente começa assim para que a gente entre então no assunto da concepção de Jesus Cristo no seio da Virgem Maria. Continuamos a ler. Leiam aí comigo. O número de cromossomos varia de espécie para espécie. Nos seres humanos existem 46 cromossomos, exceto nas células reprodutivas, onde, devido a uma divisão denominada meiose, um espermatozoide fica com a metade desses 46, ou seja, fica com 23 cromossomos. Mas nesses 23 cromossomos estão todas as características da família paterna. DNA, pai, tios, irmãos, primos, avós, bisavós, tataravós, se concentram nesses 23 cromossomos presentes num espermatozoide que vai fecundar um ovócito. Já no ovócito produzido na mulher, da mesma forma, por meiose, ficam 23 cromossomos, também com todas as características do DNA da ascendência feminina. Pais, avós, bisavós, tataravós, tios, primos, etc. Por isso que muitas vezes vem essa herança, muitas vezes não vem essa herança, até de doenças ou de qualidades ou de defeitos da ascendência respectiva. Quando se fundem na concepção, quando o espermatozoide penetra no ovócito, eles se fundem e não tem mais como separar. Formam um novo ser humano. Voltam a ter, então, 46, 23 mais 23. Com 46 cromossomos, com todas as características genético-hereditárias das respectivas famílias paternas e maternas. Aí vem a anunciação do anjo a Maria. Essa jovem, prometida em casamento a um homem justo chamado José, que ainda não moram juntos, não coabitam. E o anjo, palavra do grego angelos, mensageiro de Deus, Deus anuncia a essa jovem, Maria, através desse anjo, Gabriel, que ela vai ficar grávida do Filho de Deus. Maria estranha e se pergunta: como? Se eu não sou casada, não conheço homem na linguagem bíblica.
não vivemos ainda juntos. Acontece então que o anjo lhe explica que o menino que ela vai conceber é obra de Deus. O próprio nome de Deus está em Jesus pelo nome, que é a sua identidade e a sua natureza. Yeshua, Jesus. Yeshua, em hebraico, Javé. Tem o nome de Deus já no nome de Jesus. Não é Maria quem vai escolher o nome do menino, nem o pai adotivo, depois nós vamos falar sobre São José, que vai escolher o nome do filho, mas o Pai, Deus, já escolhe o nome do seu filho, Jesus. Aí vem então essa nossa análise biológica a respeito do que acontece nessa concepção, porque Maria aceita essa proposta de Deus, ela diz sim, então, já que é de Deus, ela confia, ela crê, e no seu livre-arbítrio, na sua liberdade, ela que não sabia de nada disso na sua vida anterior, mas a partir daí é Deus quem está dizendo, nessa visão que de um primeiro momento até a assusta, mas ela se entrega a essa missão que Deus lhe envia. Sim, então faça-se em mim a vontade de Deus. Fiat voluntas tua, né? Faça-se, aconteça. E o Verbo se encarnou e habitou entre nós. O que nós deduzimos aqui? Que na nossa limitada inteligência, nesses 23 cromossomos do ovócito de Maria, estão presentes todas as características da raça humana. Só que pelos méritos de Cristo, de Deus, já sem o pecado original de Maria, para que ela possa conceber de forma imaculada o Filho de Deus, sem qualquer contato com o pecado da humanidade. Porque Deus vem resgatar os pecados da humanidade, mas, claro, Deus não tem pecado, nem pode ter contato com o pecado. Nesses 23 cromossomos de Maria, toda a humanidade por inteiro é dada para esse bebê que ela está concebendo. Onde que vem o mistério, então, da encarnação? O mistério vem, e aí é inexplicável, como é que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, de uma forma que não conseguiremos entender jamais, vem se concentrar em 23 cromossomos, poderíamos dizer, divinos, com toda a natureza divina, com a mesma substância de Deus, para que Jesus, no seu ser, tenha 46 cromossomos. Para ser um verdadeiro homem, como é a nossa fé, Jesus precisa também, como todos os seres humanos, ter 46 cromossomos. 23, um verdadeiro homem, por Maria. Outros 23, mistério da encarnação, que não sabemos. E ali se fundem em um novo bebê. Neste momento do faça-se de Maria, existe a encarnação do Verbo. Tem-se presente num seio nascido, então, de uma mulher. No seio de Maria, nós temos um bebê humano divino. Um homem verdadeiro e um Deus verdadeiro. E essa fusão é para sempre.
inseparável. Essa pessoa, extraordinariamente, mas inexplicavelmente também, essa pessoa que recebe o nome de Jesus, Deus salva, tem duas naturezas. Uma mesma pessoa, um bebezinho com duas naturezas. A natureza humana e a natureza divina. Tudo isso passa a ficar inexplicável para nós daí em diante, porque a gente vê no catecismo, na doutrina católica, na igreja, pela revelação, pela Sagrada Escritura, que a natureza divina em Jesus assume a natureza humana sem que a natureza humana desapareça. Mas é interessante, ainda mais, porque na vida de Jesus, como nós vamos ver depois, na sequência desses nossos encontros, que a gente sempre te convida a acompanhar para melhor conhecimento de Deus, o interessante é que Jesus, na sua vida, ele demonstra tanta sua humanidade, esvaziando-se do seu poder, de toda a sua glória, como nos explica Paulo em Efésios, que aos nossos olhos é a natureza humana que assumiu a divina. O que não é. É a natureza divina que assume a humanidade de Cristo. Mas Jesus se apresenta como um verdadeiro homem na sua vida, como nós vamos ver, sim. Né? Nossos encontros sempre pretendemos continuar nessa linha. Então, é uma forma de a gente pensar com uma linguagem humana, de uma forma didática apenas, pedagógica apenas, de a gente imaginar esse verdadeiro homem que é Jesus, porque tem esses 46 cromossomos que a nossa biologia exige, para que seja um homem de verdade, não um homem falso, mas também um verdadeiro ser divino, Deus. Por isso que nós podemos, e é a nossa fé, dizer e afirmar e crer: Jesus é Deus, verdadeiro homem. Depois, quando estivermos falando um pouco mais de Maria, ela também vai se declarar Mãe de Deus. Teremos oportunidade de falar e de discorrer sobre isso. Nós cremos que Deus se encarna na pessoa do Filho, aceitando a sua missão, que já está no seu nome. Deus salva, é o nome de Jesus. Deus salva, Yeshua, Deus salva, Deus Salvador, Jesus Deus Salvador, homem Deus, Deus homem. Agora não importa, mas a gente respeita, não concorda com outras heresias que existem por aí, que afirmam que Jesus não é Deus, Jesus é apenas Filho de Deus. Ou outros que dizem, não, Jesus é apenas um dos grandes profetas da humanidade. Outros dizem que Jesus, como Filho de Deus, um homem sábio que passou pela terra e deixou conceitos maravilhosos, seguidos por muitos bilhões de pessoas através dos séculos, com o nome de cristãos ou de cristianismo. São todas falsas doutrinas, como é a nossa fé, como isso indica, mas nossa fé é crer no Filho de Deus que se encarnou e habita entre nós. E depende dessa adesão
firme, verdadeira, não só crendo, mas pondo em prática o que Jesus nos ensinou, e não apenas nos ensinou para guardarmos para nós, mas nos ensinou para que a gente continue divulgando e anunciando a todas as nações que Ele aqui veio para nos salvar e nos apontar o caminho da salvação eterna. Quem faz essa adesão, que aceita Jesus na sua vida, passa a fazer o que Ele ensinou, a colocar o que Ele ensinou em prática na sua vida comportamental. É isso que Deus quer, que nós amemos o seu Filho, que com tanto amor Ele enviou para nós. É esse o nosso encontro de hoje. Continue em nosso canal, se inscreva, para que você não perca, essas reflexões a respeito da nossa vida com Deus. E que Deus te abençoe. Fique com Ele.